porque chegou a hora dele, porque ele chegou agora e já tem, porque eu já tenho tempo e não alcancei. O Senhor está dizendo, você vem me dizer que você tem um coração grato, né? Se você não se anai, não se alegra, não anai achai, não agradece pela bênção do outro, porque a gratidão muda cenário. Eu costumo orar para Deus abençoar pessoas. E eu tenho visto pessoas conquistar o que eu não tenho. E eu estou feliz por causa disso. Se eu vou ter, tanto faz para mim. Se Jesus quiser me dar, Ele vai me dar. Mas se não tiver escrito na minha história, Ele não vai me dar. Mas a minha geração, seja ela dos adolescentes que eu tomo conta hoje, que eu digo, vocês estão vivendo o que eu não vivi. E eu estou orando para que vocês venham ser, aleluia, tenha mais poder de Deus sobre a vida do que Deus já derramou sobre a minha vida ainda. Porque o meu prazer vai ser sentar para ver você ser usado. E tem pessoas que não sabem nem agradecer, Beira Rose, para alguém que se levanta para orar, poder calar para a suquemaia. Tem gente que não sabe nem agradecer, não agradece, nem quando o outro toma posse de algo espiritual. Adalaia, surimicanderres. O Senhor nessa noite está dizendo, eu estou neutralizando, repreendendo o olhar altivo da inveja, a palavra de maldição deliberada, a oração contrária, a boca que diz que você não vai viver, a laia suquemaia, a promessa que eu estabeleci sobre a sua vida. E estou trazendo sobre você visão espiritual, para que você entenda que é agradecendo que você vai vencer. Aí vai dizer que Davi, ele vai dizer, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Não sei porque Deus me levou para essa linha, mas tem pessoas aqui que você votou algo e o Senhor está dizendo, eu me lembro. Tem pessoas que já recebeu e esqueceu de trazer o voto. E o Espírito Santo dele não se engana. Já recebeu, votou e esqueceu de trazer o voto. Isso aí é entre você e Deus. E tem pessoas que fez propósito nessa noite, Andeleba, entrou por essa porta e o Senhor está dizendo para você, eu ouvi seu voto, eu ouvi o teu propósito, eu vou fazer, mas lembre do voto que você fez comigo nessa noite. Porque você está diante de uma congregação e eu estou te lembrando que nessa noite você fez um propósito, você fez um voto, e não foi com o homem, foi comigo. E também estou te lembrando que você um dia fez um voto, fez um propósito e esqueceu de trazer o voto que você fez comigo. Tu lembra de Ana, Ana não tinha filhos. Era extremamente, excessivamente confrontada, pirraçada por Penina. Penina nunca foi amante, Penina foi a segunda esposa. Vou logo te dizendo que tem coisas aí que você está dizendo que é pirraça, que é maldade e que é Penina que se levantou. O Senhor está dizendo, não é amante, não, é eu mesmo que estou permitindo umas guerras aí. Porque a noite não vai passar nem pela porta, nem pelo cenário. É eu trazendo algumas guerras, Anai, permitindo você passar alguns processos pelo seu plantio. Porque quando eu digo para você se aquieta, você vai lá e faz. Aí eu permito algumas coisas acontecerem para você entender que quem tem o governo da sua vida sou eu. Para quando eu dizer assim a você, se aquieta e agradece, você agradecer, não murmurar e não procurar fazer de você mesmo. Aí eu permito os milagres de Jesus. Então nem todas as batalhas foram exatamente ali escritas, porque foram pelejas muitas vezes materiais, mas muitas batalhas que Davi muitas vezes travou de forma interior, batalhas do cinés espirituais, batalhas emocionais, muitas vezes não foram descritas. Então Davi, quando ele vem chegar até o Senhor e dizer que ele passou, pastor Anês, em momentos de aflições, Davi estava dizendo assim, foi por causa da minha aflição, meu desespero, a minha agonia, que um momento eu pensei que eu não ia conseguir, eu não ia passar, eu não ia vencer, mas em tudo o Senhor foi cura para a minha alma, o Senhor foi força quando eu não tive força, o Senhor foi recurso, foi providência quando a porta se fechou, o Senhor
Davi, quando ele chega para salmodiar o beira-rosa, diante desse salmo, Davi ele faz uma reflexão total do que era e do que foi a história dele de vida diante de Deus. E em certo momento Davi vai falar ao Senhor: louvado seja Deus, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Eu estava aqui sentada, a pastora Neise falou comigo: a senhora tem condição de ministrar? Eu disse: que foi que Deus falou contigo? Ela falava: não é comigo, mas se é comigo. E o Senhor na mesma hora trouxe esse salmo na minha mente. Eu ainda fiquei ali fazendo prova. Aí vem o Oberugel: porque te abates, ó minha alma. Eu vou ler o salmo enquanto esse versículo. Eu disse: é Deus, é esse salmo mesmo. Então ele está dizendo aqui ao Senhor, a alma dele: volta a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te tem feito bem. E nessa noite o Senhor está falando com pessoas aqui. A sua alma precisa repousar em mim. A sua alma precisa descansar em mim. A sua alma precisa compreender que no meio dessa peleja, no meio dessa batalha, eu nunca te desamparei, eu nunca te deixei. Você vem para um cenário desse para agradecer, mas a sua mente está muito longe do cenário da gratidão, porque fica uma aflição na alma, fica uma guerra. Você até está salmodiando nessa noite, porque salmodiar salmos são cânticos. Você até está salmodiando, cantando ao Senhor nessa noite, mas lá no íntimo, lá no profundo da tua alma, tem gritos aí presos. Tem dores aí presas. E o Senhor está dizendo: faz como Davi, dá uma ordem à tua alma nessa noite, para ela se acatar, para ela se acalmar, porque nessa noite já foi dito através da Marabassuquemaia, da adoração da nossa irmã Elienai, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Mas nós precisamos ouvir comandos, obedecer comandos, ministrar comandos, porque estamos debaixo de uma palavra. E eu não me canso de falar isso, cooperadora Jó. Precisamos aprender a ministrar a palavra que nós recebemos. Então nessa noite dá uma ordem para a tua alma, para ela se aquietar, para ela ficar em paz. Porque o Deus que te fez a promessa te trouxe aqui nessa noite em um culto de gratidão para dizer para você que a tua mesa de culto de ação de graça muito em breve será levantada. Que tem culto de ação de graça para você, a açúcar vai montar na tua casa, que terá testemunho para você contar. Já foi dito aqui nessa noite que Deus ele abre porta através da nossa irmã Vera, quando ele quer, na hora que ele quer, que ele executa a ferramenta quando ele quer, que ele não precisa de ninguém para apresentar você, porque ele mesmo apresenta. E porque está preocupado com essa porta que se fechou, foi ele te preservando, foi ele cuidando de você. Então dá uma ordem essa alma nessa noite: aquieta a minha alma. O salmista Davi vai dizer ao Senhor: que por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Sabe o que é isso aqui? É Davi confidenciando que muitas vezes diante da promessa ele olhou para o homem, que muitas vezes diante da promessa ele olhou para aquele que disse um não para ele, que muitas vezes diante da promessa ele olhou para aquele que fechou a porta para ele, que muitas vezes diante da promessa ele olhou para alguém que olhou para a casa dele e disse: essa sua casa não tem salvação. Ele olhou muitas vezes para aquela pessoa, diaconisa Márcia, que disse: pode esquecer que não vai haver notícia. E Davi falou: vai, porque quando Absalão se levanta contra ele, ele era pai, ele se preocupou sim, mas aí sabe já como é a história, mas houve notícia. Então muitas vezes a gente costuma olhar para o homem e esquece do que Deus nos prometeu. Foi dito aqui pelo pastor Eres na segunda-feira, se eu não me engano, eu me lembro aí, minha pastora, foi na segunda? Foi, que a nossa promessa, o nosso cenário de vida não tem nada a ver com a promessa que nós carregamos, e a realidade. E você precisa parar de colocar a sua visão na terra, no homem. Quem te prometeu foi Deus. Então Deus ele vai usar ferramentas do céu para te abençoar. Eu carrego
uma frase comigo e guardar ela no meu coração. Quando Deus quer nos abençoar, Ele não nos dá coisas porque coisas acabam. Ele nos apresenta pessoas. Deus prepara pessoas para pessoas. Então Ele está preparando cenários para você. Então nessa noite faz tão somente como o salmista Davi. Salmodia. Mas traz a memória, não como reclamação, murmuração, não como queixa, mas diz Deus, eu sei tudo que eu estou passando será para a glória do seu nome. Está pouco, mas não está faltando. Limeanda, rebe, açúcar, maia. Às vezes falta, mas Ele é providência, né? Assim é Beira Rose. Ele levanta alguém para trazer, mas desamparado Ele não deixa os dele. E vai dizer que Ele vai falar ainda dentro da palavra, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aí nós vamos olhar o cenário de Davi. Davi era rei, Davi tinha riquezas, Davi possuía tudo do bom e do melhor. Mas Davi, olhando assim no cenário de todos, Davi entendia que todos levavam algo material. Ele disse, o material é muito pouco para esse Deus. Eu preciso servir a esse Deus com entrega. E o Senhor está falando aqui nessa noite. Eu quero entrega, Maia. Eu quero entrega, Maia. Eu quero entrega, Marada Maia. Tem mesa de culto de ação de graça, minha missionária Mônica. Sim, tem mesa, tem banquete. Mas eu quero entrega. Davi veio ali, todo mundo levando os sacrifícios, levando ouro, levando prata, levando joias. Mas Davi fala assim, isso é insuficiente. Ele é muito bom, ele é muito grande. Eu preciso servir a Ele, Espírito é verdade. Porque eu sei que o material é porque Ele é misericórdia e Ele vai me dar. Mas eu estou preocupada na Barasuquemaia. Do que será de mim, da minha alma? Sabe por que a minha alma está aflita? Eu acredito na minha conjectura que Davi começa a refletir. A minha alma está aflita porque quando eu tenho material e não tenho espiritual. Eu posso ter tudo nessa terra, mas eu não tenho paz. Eu não tenho paz. Sem presença, eu não tenho paz. Sem entrega, eu não tenho paz. Aí Davi olha para tudo aquilo ali e fala assim, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Se foi o Senhor que trouxe estabilidade à minha alma, quando naquela meia-noite, naquela madrugada, eu disse, vou arrumar essa bolsa, sair sem destino e vou até me ataviar, né, para Suquemaia. Em cordão de morte lá na frente, ele fechou a porta e diz, volta, porque é meu inimigo guardou. Porque Davi disse, Anarada Suquemaia, Davi se recordou. Sejamos sinceros, foi um voto muito ousado de Ana. Aí você vê, um voto ousado como esse. Uma mulher como Ana, que é referência de perseverança, vai lá e paga. E o Senhor está dizendo a pessoas aqui, e você que já veio, já perseverou, vai esquecer do voto que fez comigo? É bom que você se lembre. Porque eu agi no impossível de Ana. Ana votou naquilo que ninguém poderia votar, não conseguiria votar, e cumpriu. E você vai cumprir? E tem pessoas que não votaram nessa noite, não foi coisa material, irmã Rosa. Foi algo espiritual. Alguém disse, Deus, o Senhor me levantar de novo. É por isso que ele começou a falar sobre entrega nessa noite. Se o Senhor me usar novamente de novo, se o Senhor me encher, me dar aquela autoridade de novo, aí eu vou fazer assim, assim, assim. Ele está dizendo, eu não quero ver se você vai fazer mesmo. Porque eu já recebi o propósito. Eu já aceitei o voto. Tu não quer? Eu vou te dar, eu vou te levantar, vou te erguer de novo. Já começa a agradecer, porque eu vou levantar sobre a terra, mas eu quero ver você também fazer o que você me falou que vai fazer. Alabarasuemaia. E sabe o que é isso aqui? Eu vou trazer mais profundidade para essa mensagem. Alguém que votou, Senhor, me levante, me faz retomar a ser o que eu era antes. E ele está falando de entrega.
Porque tem alguém aqui entendendo que o culto de ação de graça não foi levantado ainda na sua casa? Porque você está em desobediência e rebeldia com o Senhor. Porque você sabe que você é vaso e que desconcertado você não vai alcançar a promessa. Porque o Senhor, Ele executa a promessa, executa. Mas antes Ele pede posicionamento. E tem alguém aqui nessa noite entendendo que tem coisas travadas. Porque você, um dia lá da Suquemaia, fez. Mas o Senhor está dizendo, não sou eu, Deus, que fico atado a passado. Passado para mim é lembrança. Eu apago e faço presente para construir o futuro. Então nessa noite Ele está dizendo, tu me pediu, eu levanto. Tu quer unção, eu trago novamente. Quer autoridade? Eu te dou, mas para cantar o culto de ação de graça, para cantar nesse culto de ação de graça, começa já a Labaçuquemaia, agradecendo esse processo, e começa a agradecer, porque de tudo que você procurou, tudo que você construiu, tudo que você desobedeceu, foi uma construção debaixo da desobediência. Eu ainda sou graça, sou misericórdia, Deus de oportunidade, te trouxe aqui nessa noite para dizer, ainda está tempo retomada, tempo se levantar, ainda há salvação para você, a salvação para sua casa, e eu quero te levantar ainda mais como ferramenta estratégica no meio dos céus e aonde você mora. É por isso que eu estou dizendo para você, mais que um voto de ordem material, nessa noite você fez um voto de ordem espiritual, e é nesse voto que eu tenho interesse do Senhor nessa noite. Ele manda para a sua maia, sou.